Não sei se você aí está sabendo, a galera do chamado Centrão está afim do Ministério da Saúde aí, para dar o apoio que o governo Lula precisa. Há quem chame de chantagem, há quem chame de toma lá da cá, há quem chame de política, você escolhe os seus termos. Fato é que parece que eles não vão levar, e agora o Drauzio Varela, rapaz, entrou na briga aí para manter a ministra da Saúde no lugar dela. Olha, a troco do que essas pessoas querem tomar o Ministério da Saúde? Ao meu lado, o Ivan Valente, que vai comentar essa história. Eu vou tentar explicar rapidinho, cara. A ministra da Saúde do Brasil é uma médica e cientista chamada Nízia Trindade. Ela estava presidindo uma fundação chamada Fiocruz durante o governo Bolsonaro. E ela não foi retirada de lá, apesar do governo tentar muitas e muitas vezes, né? É porque a Fiocruz também é uma autarquia, daí o presidente é escolhido lá de outro jeito e tal, mas tem jeitos de interferir ali e arrancar. E não conseguiram arrancar. E é um mistério, assim, a Nízia ter conseguido ficar lá. Um colega aí do Ivan me disse que ela é uma revelação política, sim, que a galera nem consegue entender que esforço ela fez para manter o cargo e tal, mas isso é fofoca. Na Globo News eu vou falar que é apuração, aqui eu vou falar que é fofoca, é por isso que ninguém me respeita. Vamos ouvir o Drauzio e depois o Ivan sobre o que está rolando no Ministério da Saúde. Querem tirar a cientista para pôr qualquer político lá, que vai facilitar a entrada do Arthur Lira nas negociações do Ministério. Depois de tudo que nós passamos, o Ministério da Saúde ficou 4 anos sendo submetido a pessoas ignorantes, que não entendiam nada de saúde, que foram nomeadas por critérios políticos. Um dos ministros, que era um general do Exército, confessou que ele não entendia nada do SUS, que ele era tratado em hospitais militares. Imagina, uma pessoa que não entende nada do SUS, o maior sistema de saúde do mundo, aí foi nomeada a doutora Nízia Trindade. É uma profissional muito respeitada por todos que trabalham na área da saúde. E deu aquela esperança de nós termos agora uma reorganização do sistema de saúde, que foi desorganizado a ponto de, por exemplo, uma devastação no Programa Nacional de Imunizações, que era exemplo no mundo inteiro, o maior programa de imunizações do mundo. Agora nós temos pessoas competentes escaladas em postos chaves. Olha, a troco do que essas pessoas querem tomar o Ministério da Saúde? Eles querem os cargos que organizam e distribuem as verbas do Ministério. Não estão lá para melhorar a saúde do Brasil. Eles estão lá para resolver problemas pessoais deles, interesses pessoais. E muitas vezes esses interesses são escusos. O governo tem que resistir, não pode ceder a essa gente. Tá aí, do TikTok do Dr. Drauzio, aqui clipado, aqui separado pelo DCM. Então, cortesia do DCM, obrigado DCM. Deputado Ivan Valente, tá ali a fala do Drauzio, por gentileza, some isso ao que eu contei aqui no início e a gente vai ver uma Nízia, uma resiliência, assim, para continuar nesses cargos, apesar das pressões, que é impressionante, Então, o Bolsonaro não conseguiu tirá-la da Fiocruz. E a difamação contra a Fiocruz era braba, hein? Lembra da história do pênis na porta da Fiocruz? Que apareceu na CPI da Covid? Difamação braba. E ela conseguiu. Agora o Centrão quer o ministério dela e ela tá conseguindo. Eu tô que nem o teu colega lá, não sei de onde vem, como é que essa Nízia se garante dessa forma. E chegou na política ontem, aí, pô. Bom, Álvaro, eu acho o seguinte, né? Eu vou colocar para vocês aqui do meteoro. Eu acho que se o governo ceder nessa questão do Ministério da Saúde, talvez seja um dos maiores erros que o governo pode cometer. Porque o que vai acontecer, entende, é você entregar um ministério que tem o maior orçamento por conta realmente do gasto com saúde, né, e a amplitude do sistema de saúde brasileiro, para a gente não só desqualificada, mas corrupta, entende? Que vai estar lá para dar prioridade, entende? Não a um plano e uma política pública de saúde, mas para dar prioridade para conspirar, para garantir reeleição da sua equipe, que seria assim o Centrão,
entende? Ou seja, é a lógica da prefeituralização, é a loja das compras, né? Com corrupção, é a lógica da liberação de emendas direcionadas sem um plano de saúde, sem um plano, ou seja, do provincialismo fora a corrupção e etc. Então, acho que você colocou bem, o doutor Drauzio foi perfeito nessa questão. O que nós vivemos na saúde no Brasil, no meio da pandemia do século, né, é algo que é inesquecível, entende? É inesquecível. O negacionismo do Bolsonaro e a colocação lá de pessoas altamente desqualificadas, inclusive quem tinha um mínimo, entende? Saiu fora logo no começo, mesmo sendo conservadores, mesmo sendo políticos tradicionais, eles caíram fora. Porque o que ficou, né, o Pazuello e esse aí da Paraíba, o último, digamos assim, a lixeira, entende? Da medicina, é a mercantilização, é o assassinato em massa promovido pelo Bolsonaro. E durante a pandemia, a destruição do sistema de imunização, que foi o que o Drauzio colocou, o Brasil virou um modelo. E nós temos que entender o seguinte, você tendo um país de terceiro mundo, entendeu? Como o Brasil, um sistema nos moldes do NHS inglês, que está em decadência lá, porque o neoliberalismo está atacando ele também, entende? Mas mantendo o SUS saiu fortalecido da pandemia, mesmo sendo subfinanciado, mesmo sendo atacado, né? E assim por diante. Então, eu acho que a Anísia, ela, por ser uma figura extremamente reconhecida como cientista, por liderar uma instituição, foi a Fiocruz, foi responsável também não só pelas vacinas, mas pela produção de insumos para a saúde de largo fôlego, né? E logicamente, porque o Lula não poderia deixar de dar uma demonstração de contraste com o que foi o bolsonarismo, colocar uma equipe, junto com a Anísia, que desse respostas, entendeu? À destruição que foi feita no sistema de saúde brasileiro através do bolsonarismo, das mentiras e etc. Então, seria um erro gravíssimo, na minha opinião, né, essa substituição pela simples lógica de que a Anísia não tem votos no Congresso Nacional, entende? Quer dizer, óbvio, ela não é uma figura, uma liderança partidária, não é dirigente de partido, etc. Se fosse para tirar uma pessoa, uma figura qualificada como ela, tinha que ser para melhor ainda, uma equipe melhor ainda, mais ainda qualificada, defensora do SUS ou por algum outro motivo, mas não para o contrário, que é essa lógica do centrão de querer ministérios para praticar fisiologismo, clientelismo, corrupção, e o Ministério da Saúde é vital para o povo brasileiro. Tenho certeza que o Lula vai segurar essa. Eu ficaria muito insatisfeito, decepcionado se ocorresse o contrário. Mesmo com as pressões que eu entendo e com a correlação de forças brutal aqui do Centrão, das pressões, mas ainda tem fórmulas de você contornar esse tipo de obstáculo, porque a corrupção ela vai vir de qualquer jeito nesses moldes. Então, ela é muito mais prejudicial ao governo de qualquer pressão do Centrão aqui no Congresso Nacional. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem está pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais fazem publi para Nicash, que nunca fizeram.
Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quanto vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!